alegrado muito. E você tem uma família também, não tem? Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua família tem mentiroso? Não, não precisa responder, não. Tem fofoqueiro? Tem confusionista? Então não espere que aqui na família esteja outra coisa, mas é por isso que nós estamos aqui, para que o Espírito Santo de Deus possa nos alinhar, nos ajustar, mas como família não existe perfeição, não. Existe um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro que quer acertar, quer ir morar no céu, mas que na família tem esses causos, tem, e tem mesmo, né? Mas a gente continua. Agora, aquele negócio de não estar falando com um da família, isso não dá não. Aí a gente tem que ir, em alguns casos, para a palavra de Deus. Amém? Eu louvo o nome do Senhor por essa oportunidade, né? Fico muito alegre quando eu vejo o grupo, né? O louvor crescendo, né? O ministério de louvor crescendo. A gente vê um novo tecladista, pessoal do vocal sendo realmente envolvido com a obra de Deus, e dizer para os irmãos que hoje é o último domingo, né, do mês de outubro, e a gente tem caminhado esse mês inteiro falando sobre o temor do Senhor. E eu, mais uma vez, testemunho para vocês o quanto o Espírito Santo de Deus tem me incomodado. A minha vida particular, como eu tenho sido como pai, como eu tenho sido como esposo, né? Como eu tenho sido como pastor, como amigo, e a referência que nós temos e o padrão que nós temos está relacionado à palavra de Deus. E diante disso, né, nós vemos domingo após domingo falando sobre o temor de Deus na igreja, né? Coração fortalecido domingo passado. E Deus colocou essa mensagem no meu coração para compartilhar com vocês. Crer mais temor é igual a obedecer a Deus. Às vezes a gente entende, guarde essa frase no seu coração que eu vou dizer. Às vezes a gente entende porque nós estamos sendo usados na obra do Senhor, nós estamos sendo aprovados pelo Senhor, nem sempre. Nem sempre ser usado é sinônimo de estar sendo aprovado. E o importante para nós é estarmos sendo aprovados. Eu quero começar a mensagem de hoje, né, pedindo para que vocês coloquem para mim Salmo de número 25, verso de número 14. Coloca para mim, por favor. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E hoje pela manhã, quando acordei, né, o Espírito Santo de Deus foi me dizendo, queria que vocês colocassem esse mesmo versículo na nova tradução da linguagem de hoje. Coloca aí para mim, por favor. O Senhor Deus, vamos ler junto, no 3, 1, 2, 3. O Senhor Deus é e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Meu Deus do céu. E eu comecei a entender o quanto a necessidade de a cada dia eu me posicionar diante daquilo que Deus quer. Diante daquilo que o Espírito Santo de Deus quer que aconteça na minha vida. Uma condição de transformação, irmãos, de mudança de comportamento. Porque o texto diz que o Senhor Deus é o quê, irmãos? Olha ali que está no telão. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Em algumas outras versões fala... Coloca para mim na NVT, por favor. Esse mesmo versículo, NVT, coloca para mim, por favor. Nova versão transformadora. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. Quando a gente fala de amizade, nós entendemos que precisa ter um relacionamento de intimidade, amém? Não tem como existir uma amizade se não houver uma intimidade.
E para aqueles que são íntimos do Senhor, Ele revela os seus segredos. Para aqueles que Ele considera como amigo, em primeira condição são que os temem, mas um relacionamento de proximidade, de intimidade precisa existir. E eu queria pegar um exemplo aqui bem atual, para que você pudesse entender o que nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente a respeito de amizade, de intimidade, né? É que está relacionado à condição de nós termos intimidade com alguém. E eu queria dar um exemplo, né? A nação rubro-negra, eu sei que está aqui reunida, e muitos hoje falam assim: Gabigol é demais. 24 anos, barbudinho, mora na Barra da Tijuca, tem 3 Mercedes, uma Lamborghini. O pessoal conhece o Gabigol, sabe data de aniversário, nome da mãe, nome do pai. Mas se estiver no mesmo ambiente que o Gabigol, ele não conhece. E eu queria que você começasse a entender o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Muitas vezes nós entendemos e declaramos que Jesus salva, cura, liberta, transforma, ressuscitou, entrou ali, falamos domingo passado, entrou naquela casa onde os discípulos estavam amedrontados e falou: olha, paz seja com vocês. Mas não temos intimidade com ele. Gabigol a gente conhece nos detalhes. Sabe qual é a comida preferida, a cor preferida, mas não tem intimidade. E o versículo que nós lemos para dar início a essa mensagem, eu queria que você refletisse sobre isso. Como tem sido o seu relacionamento com esse que quer ser meu amigo e teu amigo? Não basta, irmãos, você sabe, não, Jesus cura, fez diversos milagres, está na palavra de Deus. Ele salva, cura, liberta, transforma, morreu e ao 3º dia ressuscitou, eu sei disso, mas não temos relacionamento com Ele. E o temor ao Senhor, quando nós vemos ali esse banner com o título dessa mensagem, crer, mas temer é igual a obedecer. Eu preciso, irmãos, na minha caminhada, ter uma vida de intimidade com o Senhor. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu citei um exemplo aqui rápido, mas quero compartilhar com vocês porque eu me coloquei naquela posição e queria que você se colocasse também nessa manhã, nessa posição. Imagine nós estarmos no mesmo ambiente onde Jesus está, sentados à mesa, e Ele olha para mim e não me reconhece como sendo seu amigo. Você já parou para pensar se na nossa caminhada, se na sua caminhada, isso acontecesse, você poderia ter uma intimidade profunda com Ele e falar: sou eu, Senhor. Aquele que tem uma particularidade assim contigo, você sabe, Ele fala: eu sei, meu filho. Eu tenho visto você. Ele, pela sua infinita misericórdia, conhece a minha vida e a sua vida. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: temer ao Senhor é ter essa necessidade de querer estar ao seu lado, ser íntimo dEle. E para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, eu preciso pagar o preço para que isso aconteça. E a gente entende e vê que, diante de tudo que nós temos passado nesses dias, a todo instante nós, quem sabe, nos emocionamos, né, diante de uma situação. Ontem eu, assistindo, né, o jogo do Flamengo, fiz um comentário. Há muitos anos eu não vou a estádio de futebol e fui uma vez assistir um Flamengo Sport Recife, né? O Flamengo ganhou de 3-0. E tinha um senhor na minha frente, ele toda hora comprava um copo de cerveja, né, e ficava assistindo o jogo,
Eu acho que o copo esquentava, ele ficava com um copo de cerveja cheio na mão. E o Flamengo marcava um gol, foram 3 gols, né? E ele, na comemoração, o que ele fazia com um copo de cerveja? Começava a chorar e jogava no meio da arquibancada o copo de cerveja. Isso aconteceu por 3 vezes, né? A emoção de torcer pelo Flamengo, chorando, não dava limites, ele jogava o copo de cerveja em cima da torcida. E o que levava aquele homem a chorar por aquela condição? O amor àquele clube. E aí, irmãos, diante dessa semana, daquilo que Deus tem falado ao meu coração, como é que tem sido o meu posicionamento diante do Senhor? Eu tenho pago preço para falar do amor de Jesus, para viver em novidade de vida, para obedecer a sua palavra. Irmãos, ontem eu me levantei, eram 5 horas da manhã. Fui fazer meu devocional, fui até às 6:30 da manhã fazendo meu devocional. E eu estava com um gás, peguei o carro, fui dar uma caminhada na orla da praia. Pastor, não está com problema na perna? Estou. Terça-feira eu vou para ver a data, se faz a cirurgia mesmo agora, antes do final do ano. Mas mediante a essa proposta, né, eu fui lá, fiz uma caminhadinha de meia hora, graças a Deus não estou sentindo nada. Mas o momento que eu estou caminhando, 7:30 da manhã, a cada 200 metros do posto 12 do Recreio, eu andei 1,5 km, a cada 200 metros existia uma dupla de pessoas evangelizando. 7:30 da manhã, um sábado, um sol. Eu comecei a perguntar, e nós como igreja, nós temos nos acomodado diante daquilo que Deus tem como propósito para nós, irmãos. Será que eu e você pagaríamos esse preço de estar ali? Pessoal, todo mundo caminhando, pedalando, andando de patins, jogando futevôlei, jogando vôlei, pegando onda, e aquela galera evangelizando. E essas coisas, nesses últimos dias, quando a gente fala de temor, tem me confrontado. Porque a gente tem vivido um evangelho, parece que de comodidade. E eu estou falando para vocês de mim. Estou compartilhando aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. E nessa manhã, essa condição de pagarmos um preço, de irmos adiante, de podermos entender que Jesus comissionou os seus discípulos para que eles pudessem expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. E nós temos feito isso? Sim ou não? De que maneira eu estou falando, começando por mim, de que maneira eu tenho me posicionado para que eu possa anunciar Jesus Cristo? Vocês querem ver uma coisa? E isso eu estou falando porque essa semana eu tenho refletido. Vocês creem que Deus é poderoso para curar uma vida através de uma oração? Vocês creem? Você pode dar um amém? Se você crê, você quer mesmo? Dá outro amém? Eu estou falando toda semana que eu vou operar o joelho. Por que nenhum de vocês se ofereceu? Pastor, eu quero orar pelo seu joelho, que eu creio que Deus é poderoso para te curar. Por quê? A gente não crê. E através desse exemplo, essa é a posição da igreja que eu tenho visto nesses últimos dias. Uma posição defensiva. Se não me custar nada, eu vou. Se não me custar nada, eu avanço. Não, vou ficar em casa, não. Ontem eu falava com meu filho, eu falei, olha, a gente consegue passar 2 horas tranquilamente assistindo um jogo na televisão. Mas quando vamos pegar ali para estudar a palavra com 15 minutos, já começa a abrir a boca. Eu não estou falando contra o futebol, não, eu estou falando da nossa posição. A necessidade de nós termos esse temor, esse desejo de obedecer, de crer que Ele é poderoso para mudar diversas situações na minha vida, na sua vida, transformar eu que era um mentiroso, eu que era um prostituto, eu que era um viciado, hoje eu não sou mais, eu sou uma nova criatura lavada e remida no sangue do Cordeiro.
Eu tenho intimidade com Ele sim, por onde eu passar Ele está comigo, por onde eu for Ele não me abandona, Ele sabe do que eu preciso, eu consigo ouvir a sua voz porque Ele é fiel. Já foi falado aqui, Ele é fiel à sua palavra e nós estamos vivendo a sua palavra. Mas nessa manhã o Senhor tem nos trazido aqui para eu e você despertarmos. Como é que nós temos sido com relação à postura de servos do Senhor? Conhecidos como amigos de Deus. Amigo é aquele que se relaciona. Amigo é aquele que procura estar próximo. Aquele amigo que conhece as suas necessidades. Imagina, e eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O Senhor está disposto a isso. Ele é fiel, Ele é o meu aba, Ele é o meu paizinho, Ele é o teu paizinho, Ele está pronto para me ouvir, para te ouvir, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, mas precisa ter esse desejo e esse querer de se relacionar com Ele. Irmãos, quem sabe a nossa dificuldade, né, de nos relacionarmos com Ele, ó, Deus, está na proposta de que eu não consigo obedecer, porque eu não conheço a palavra dele, eu não vivo essa palavra. Para mim é uma dificuldade, eu vivo daquilo que é falado no púlpito ali de domingo, e não pode, porque nós não nos alimentamos só hoje no domingo. Você almoça segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não posso viver só desse alimento aqui. E aí eu quero te dar um toque do Espírito. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 7, por favor. Meu Deus, 11h30 já. Provérbios 1, 7. Isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Coloca agora para mim na NVI aí, por favor. Coloca na NVI. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu queria compartilhar com você o que você entende que é essa sabedoria, o que é esse conhecimento. E aí, você que já pode acessar lá no nosso aplicativo, essa mensagem já está lá posta, e eu pergunto para você, essa sabedoria, esse conhecimento, será que está se referindo a um conhecimento científico? Essa sabedoria, esse conhecimento, será que está relacionado a realizações sociais e políticas? Essa sabedoria e esse conhecimento, será que está relacionado a um estilo de vida próspero? Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, quando o texto fala que o temor do Senhor é o princípio desse conhecimento, através dessa palavra que é viva e eficaz, eu e você temos conhecimento para viver em toda e em qualquer situação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ela tem resposta para tudo, para a minha vida e para a sua vida. Agora, eu diante de uma situação onde a verdade é colocada em xeque e eu verdadeiramente temo ao Senhor, tenho esse conhecimento dessa verdade, eu vou permanecer firme na palavra, que ela verdadeiramente me traz intimidade com o Senhor. Mas o texto ainda diz que os insensatos desprezam esse conhecimento, essa sabedoria, essa disciplina. E aí, muitas das vezes nós não entendemos porque pessoas passam as dificuldades que passam, é porque ainda não tiveram verdadeiramente essa certeza de que no Senhor tem resposta para tudo e eu preciso permanecer firme nele. Preste bem atenção, eu quero avançar caminhando com você. Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 5, por favor, coloca para mim. Eu vou fazer o seguinte, vamos para o 4, coloca o 4. Eu quero fazer a leitura um pouquinho extensiva, mas que você preste bastante atenção, nós vamos até o versículo de número 12, e diz o seguinte:
Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, preste bem atenção. 5. Então você entenderá que temer ao Senhor, que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Segura aí. Você está entendendo isso? Quando eu e você precisamos ter esse desejo nos nossos corações de querer buscar o Senhor, você tem condição de achar esse conhecimento que é temendo a Ele, e esse conhecimento de Deus vai te fazer você viver de uma forma onde você não sabe como as coisas acontecem ao teu favor. Como assim, pastor? Então eu vou dar prosseguimento com você. 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. O Senhor dá direção para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Se nessa manhã você entrou por essas portas com alguma situação pendente, com alguma dúvida no teu coração, o texto que nós lemos diz que é da boca do Senhor que procede conhecimento e discernimento. Se é da boca do Senhor, Ele está falando comigo e contigo nessa manhã através da sua palavra. É através da sua palavra. Preste bem atenção, versículo de número 7. Ele reserva a sensatez para o justo. Está aqui, ó. Como um escudo protege quem anda com integridade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Poxa, que bênção, né, pastor? Então quer dizer que realmente o justo, né, ele tem como um escudo que protege para quem anda, né, na presença do Senhor. E quem te garante isso é a palavra de Deus, mas está aqui, através desse livro, através de vivermos essa palavra, irmãos. Versículo de número 8, vamos avançando. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Você pode dar outro glória a Deus por isso? Acho que não tem nenhum papel aqui não. Mas se não estiver vivendo essa palavra, não se cumpre. Porque tem segredo aí para nós. O segredo que eu quero compartilhar com você é que ele guarda a vereda do justo e protege o caminho. 2, tem posicionamento que Deus quer de mim e de você. E esse posicionamento, fiel é aquele que tem intimidade, fiel é aquele que obedece a sua palavra. Versículo de número 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá o caminho do bem. Meu Deus do céu, aonde está isso? É tendo conhecimento de Deus. E nessa manhã, meu irmão, minha irmã, como é que eu e você temos conhecimento de Deus? Fala comigo. É através da sua palavra. 9, 10. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Pastor, o que isso quer dizer? Você não vai ficar mais em dúvida daquilo que você entende. Será que eu faço isso é certo ou não é certo? Isso é condição, é de Deus ou não é de Deus? Porque você tem realmente essa sabedoria, entrou no teu coração, o temor do Senhor habita na tua vida, na minha vida, e diante das situações que se levantam, eu não tenho mais condição de dizer, não, eu não sei o que eu faço, sabe? Porque verdadeiramente você tem o conhecimento, e o conhecimento da palavra traz realização para a tua alma. Aqueles sentimentos confusos, eles vão sair, vão cair por terra em nome de Jesus. Vocês querem ver uma coisa? Quando eu iniciei falando de relacionamento, né? Eu tenho... Espera aí que eu estou fazendo as contas. Vou fazer 30 quanto, Adriana? 35? 35 anos de casado. É um relacionamento, né? De 35 anos. E quando a gente está falando de intimidade, de chamar de amigo, o relacionamento de marido e mulher precisa ser um relacionamento de intimidade, de amizade, de reciprocidade, por aí vai.
Mas aí hoje pela manhã, quando eu estava finalizando essa mensagem, antes de vir para cá, o Espírito Santo de Deus me trouxe esse exemplo da minha esposa. Porque eu posso declarar que eu a amo, mas a todo instante eu estou olhando para a popozuda que passa na rua. A todo instante, né, o pessoal, a juventude que está mais aqui, né, quando eu falo as cocotas, ninguém sabe o que é isso, né? Mas é da época lá de 1980. E aí? Que fidelidade é essa? Que amizade é essa? Que intimidade é essa que eu tenho, onde a todo instante eu me deixo levar por situações que verdadeiramente me tiram o foco e me deixam bem longe daquilo que seria um relacionamento recíproco, amoroso. E nessa manhã eu faço uma pergunta, começando por mim. Será que diante desse relacionamento aonde o Senhor quer me chamar de íntimo, de amigo, eu tenho na minha caminhada diária, na minha caminhada semanal, na minha caminhada com Ele, eu tenho deixado a desejar e tenho verdadeiramente entendido que diante daquilo que é proposta para a minha fidelidade com Ele, conhecendo e obedecendo essa palavra, eu tenho deixado a desejar? E eu tenho refletido sobre isso, e o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é a necessidade de entendermos o quanto eu e você precisamos nos autoavaliar. Não é eu chegar aqui e apontar para o Zé Mário, apontar para a Tailine, apontar para quem quer que seja, não é isso. É eu olhar para mim e falar, caramba, tanto tempo eu sento naquela cadeira branca. Foi desde o dia que o pastor comprou e já tem bastante anos. Mas eu ainda não tenho mudança, eu ainda sou refém de comportamentos que eu sei que não agradam o Senhor. Ei, você teme a Ele, você crê nele. Então, se você teme a Ele, se você crê nele, o resultado disso é obediência a Ele. Mas se isso não está acontecendo, eu preciso rever alguma coisa. E aí a gente avança. Versículo de número 11, por favor. O bom senso te guardará e o discernimento te protegerá. O que isso quer dizer, pastor? Que aquelas conversas fiadas que a gente se mete, aqueles lugares que a gente vai e sabe que o Senhor não se faz presente, eu preciso ser guardado por esse bom senso, que é através do conhecimento de Deus e o temor dEle, que verdadeiramente o discernimento vai me proteger. Ali eu não vou não, de jeito nenhum. Versículo de número 12. A sabedoria. Vamos ler junto esse que é forte demais. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. A sabedoria. O que isso quer dizer, povo de Deus? O que isso quer dizer, família Redenção? Que o conhecimento dessa verdade, o conhecimento dessa palavra, o conhecimento de Deus, o temer a Deus que traz sabedoria, ele me livra do caminho dos maus. Agora, entenda bem uma coisa, e nessa manhã isso precisa ficar claro para mim e para você, olha, não é eu achar que isso aqui é um amuleto, dizendo, se eu conheço a Deus, Ele vai me livrar do caminho do mal. Nessa manhã, o discernimento que eu e você precisamos ter é que o conhecimento dessa sabedoria vai me livrar dos caminhos do mal. O que quer dizer isso? Que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores, nem andar junto com os pecadores, mas o meu prazer está na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. É eu conhecer essa palavra que diante das situações que eu vou enfrentar, eu digo, não, isso é furada. O conhecimento dessa palavra é que vai me livrar dos caminhos errados. O conhecimento dessa palavra é que vai mudar a minha visão com relação a algumas amizades que eu tenho.
É o conhecimento dessa palavra é que vai mudar verdadeiramente o tipo de conversa com pessoas a qual eu tenho deixado me envolver. Ele me livra do caminho dos maus e dos homens de palavra perversa. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: só erra. Fala para ela: só erra quem não conhece a palavra. Só erra quem não conhece a palavra. Mas eu até conheço, mas é gostoso demais a gente ir ali, oh meu Deus do céu. E eu coloquei aqui, quero rapidamente estar finalizando. O temor do Senhor é o princípio, é o ponto de partida de um relacionamento íntimo com Deus. Intimidade é um relacionamento de duas vias. Senhor, eu quero me relacionar, porque o Senhor nessa manhã, entenda bem, começando por mim, está de braços abertos para me receber e te receber. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Ele me ama, Ele te ama. Achegai-vos a Deus, o passo é meu, e Ele, sou eu que preciso dar o relacionamento de intimidade, é mão dupla. Quando eu vou para Ele, Ele já está vindo. Quando eu vou para Ele, Ele já está vindo. E aí o nome dele é glorificado e exaltado na minha vida. E aí eu quero caminhar. Peguei mais uma vez esse exemplo a respeito de Abraão. Coloca para mim, por favor, Gênesis, e os irmãos que estão aqui nessa manhã, de forma nenhuma a mensagem ela é tendenciosa. Ela é de uma forma espontânea, mas entendendo que eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, amém? Quem está ligado vai entender. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 3. Eu acho que nem todo mundo entendeu, mas que bom, né? Gênesis 22. Vamos lá. Versículo de número 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção do lugar aonde Deus lhe havia indicado. Ei, Deus pediu a ele o seu filho, o seu único filho. Meu Deus, e que conhecimento de Deus é esse a ponto... Como era o nome da mulher de Abraão? Me ajudem aí, como é o nome dela? Sara. Quando Deus falou ali face a face com Abraão, falando com ele do que queria, vocês imaginem como ficou Abraão, né? Foi para Sara, mulher, e agora? O nosso filho, nosso único filho, de que maneira nós vamos decidir, o que nós vamos decidir? Vocês entendem que foi isso que Abraão fez, amém? Foi não. Versículo de número 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Olha que coisa linda. Ele foi obediente àquilo que Deus tinha pedido a ele. Isso é temer a Deus, é você confiar que Ele provê, que Ele tem o melhor. E quando eu creio e tenho temor a Ele, o que acontece? Eu obedeço. Obedeço. Vocês imaginem uma caminhada onde o que foi ministrado no coração dele é que ele iria oferecer o seu único filho. 3 dias dá para a gente desistir. O que eu quero dizer para vocês, e começa falando por mim, que quando Deus muitas vezes dá uma direção, com 5 minutos a gente já, não pode ser de Deus, e a gente questiona, a gente murmura, a gente reclama. E ele ali naquela caminhada, irmãos, de 3 dias, ele foi colocado à prova verdadeiramente. E eu quero que você saiba de uma coisa, por isso que eu falo, ele cria que existia um Deus Todo-Poderoso, que tinha o melhor preparado para a vida dele, ainda que o pedido foi um pedido de dar o seu filho, o seu único filho.
E naquela caminhada de 3 dias eu fico imaginando, e quero que você me compartilhe comigo, que avance comigo nessa imaginação, o que passava no coração daquele homem. E o que eu quero dizer para vocês o que eu entendo é que passava no coração daquele homem a certeza de que Deus ia prover, que Deus tinha o melhor preparado para ele. E isso, meu irmão, minha irmã, é crer e temer, por isso há obediência. 3 dias, e diante dessa realidade ele viu o lugar de longe. Versículo de número 12, coloca o 12 para mim, Gênesis 12, 22, 12. Abraão, coloca o 11, por favor, ali um pouquinho, só para a gente... 10, eu não coloquei aqui. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ele foi até o final, diante daquilo que Deus tinha pedido a ele. Agora, eu falei essa frase no domingo passado e quero compartilhar com você hoje, realmente. Você entende que Deus permitiu que Abraão passasse por essa experiência, não para que ele Deus conhecesse o coração de Abraão, não, porque Deus já conhecia, mas a oportunidade de nós passarmos pelas dificuldades é para que eu conheça o meu coração. Se o meu coração está alicerçado em Deus realmente, porque durante o momento, desde onde Abraão, ele recebeu a direção que Deus tinha dado para ele, até o momento dele puxar a faca e passar no pescoço do seu filho. E o que tinha no coração de Abraão, me ajude, igreja, por favor, o homem que cria, que temia Deus, e por isso ele obedecia ao Senhor. Ainda que o pedido poderia ser o pedido mais absurdo, que seria de oferecer o seu filho, seu único filho. Mas está ali. Eu tenho um único filho, E diante desse momento que eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, meu filho tem 19 anos. Se Deus pedisse meu filho hoje, não sei nem, não compartilhei nem com a mãe, eu não sei o que eu faria, não. Mas você não crê, João? Eu entendo que eu creio. Mas, olha para mim, igreja, diante da prova que nós realmente somos postos, guarde isso nessa manhã. Qual tem sido a reação? Qualquer coisa que eu e você passamos, a gente quer chutar o balde, quer ir embora, quer virar as costas, nos revoltamos, irmãos, e isso não adianta de nada. Mas quando eu tenho a certeza que o meu Deus, que o nosso Deus, que o teu Deus te guarda, cuida de você, cuida de nós, ainda que parece que está fora do controle, ainda que parece que é um absurdo pedir o meu filho, meu único filho. Versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aí representa o que eu te falei, intimidade, né? Algumas pessoas aqui que eu sou muito mais próximo, e até pelo nosso dia a dia, né? Flávio, Wanderson, Alex, Pastor Marco, Sônia, trabalhamos aqui diariamente, né? Fica fácil. É o pastor que está chegando aí, reconheci a voz. É a Sônia que está chegando aí, reconheci. E aí meu filho, minha esposa. Mas interessante que quando o anjo do Senhor chamou do céu Abraão, ele entendia já que era Deus falando com ele. E olha, nessa manhã, entenda bem isso. O temor do Senhor precisa trazer essa sensibilidade ao nosso coração de ouvir a voz dele.
E isso, para que haja esse reconhecimento, amizade profunda, intimidade, é só no relacionamento diário que a gente vai conhecendo. 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Aí vamos ler junto essa parte, depois do agora ali, 1, 2, 3. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Você pode dar um glória a Deus por isso? E a gente tem negado ele por tantas coisas pequenas, irmãos. Mas o crer mais temor é igual a obedecer. Posso fazer um desabafo particular para vocês? Posso? Amém? Vocês querem me ouvir nessa manhã? Pode? Amém? Fala amém para me ajudar na mensagem. Obrigado. Ajudou já. Eu estou insatisfeito com essa minha vida espiritual. Mas não é no que diz respeito a eu querer me afastar, não. Eu acho que pela minha caminhada, pela minha posição, pela responsabilidade que Deus tem colocado aqui na minha mão, eu estou muito longe do que Deus quer para a minha vida e para esse lugar junto com vocês. Deus tem me cobrado de uma maneira assim, tremenda. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, a glória dele se manifestar nesse lugar através de cura, de libertação. E a gente tem visto isso acontecer, mas não é na proporção que Deus quer, não, irmão. Eu tenho me sentido acovardado, eu tenho me sentido limitado, e eu estou transferindo essa bola para vocês, porque a gente vai precisar se posicionar de uma maneira diferente. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Há quanto tempo você não vive uma vida intensa de oração, de jejum? Ontem eu estava conversando com um dos meus sobrinhos e estava falando com ele a respeito da oração, do jejum. E aí ele comentando comigo a respeito de um autor conhecido que fez um jejum só de água durante um período longo, né? E aí ele falou o número de dias, não me lembro agora. E eu falei, eu já fiz um jejum, eu nunca fiz um jejum nesse número, mas eu já fiz um jejum de 24. Ele falou, tio, de 24 dias? Eu falei, não, o jejum que eu faço muitas vezes é 24 horas, fico 24 horas em jejum. E aquilo me desafiou, né? Sabe por quê, irmãos? Vocês querem ver a manifestação do poder de Deus aqui nesse lugar? Você quer? Se você tem esse desejo, levanta a sua mão assim comigo. E qual é o preço que nós juntos estamos pagando para isso acontecer? Fala comigo. Estou desabafei. Qual é o preço que nós estamos pagando? Sabe por quê? Porque o preço que a gente paga no individual reflete no coletivo. Se todos nós... Quanto pegar? Não, vamos buscar, estamos juntos, tal. Irmão, capiroto que entrar aqui, lá quando ele bota o portão, o pé no portão lá de fora, ele já... Pum! Porque a glória de Deus se manifesta através desse sacrifício, desse posicionamento. E eu queria que você fosse para casa hoje refletindo sobre isso. O que está escrito aqui na frente? Lê junto comigo aqui no 1, 2, 3. Vocês creem que o extraordinário está acontecendo e vai acontecer aqui nesse lugar? Mas o que você tem feito de extraordinário para que isso aconteça? Extraordinário significa o quê? Fora do comum.
o que eu e você temos feito fora do comum para que a manifestação do poder de Deus aconteça? Eu quero começar a te desafiar hoje, sabe por quê? Porque a partir de domingo que vem, a gente vai começar a falar sobre o poder secreto do jejum e da oração. Novembro e dezembro nós vamos caminhar em cima disso. E eu vou te desafiar, eu preciso te desafiar a nós sairmos de um lugar de comodidade e entrarmos num lugar onde o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem tem menos de 5 anos de cristão aqui? Levanta a mão. Aqui. Quem tem menos de 5 anos de cristão? Fica com vergonha, não. Levanta a mão. Uma pessoa. Uma pessoa. Menos de 5 anos. Uma pessoa só. Que bom. Menos de 10 anos de cristão. Levanta assim. Você tem menos. Aí foi um pouquinho mais. Mas também não passou de 10 pessoas. Teve irmão ali, eu não sei se o irmão fez de propósito, né? Ele levantou a mão, abaixou a cabeça. Fez não, né, Tiago? Estou mexendo com ele, ele sabe disso. E aí? Nesses seus 20 anos de cristão, o que você fez? Falei, caramba, eu me posicionei de uma maneira diferente. Eu quero te desafiar. Eu realmente, olha, o pastor fala, bota propósito, e nós estamos aqui, né? A gente tem vindo esse ano de 2022 nessa pegada, 14 dias de jejum e oração, 21 dias de jejum e oração, e aí eu te pergunto, que você possa responder, como foi o seu desafio nesses dias, ainda que seja de meia-noite ao meio-dia? E eu queria dizer para vocês, e ontem eu compartilhei com os membros da minha célula, o livro que eu estou lendo, eu tenho ele em PDF, eu compartilhei com os irmãos da minha célula. E ontem eu li, irmãos, que uma das coisas que o jejum gera na minha vida, na sua vida, é a humilhação. Porque você entende que você não é realmente dependente das tuas forças para resolver nada. E quando eu me esvazio de mim, a presença de Deus, o poder de Deus se manifesta através disso, porque eu dou liberdade para que o Senhor realize o querer dele. Eu quero ser como Abraão, ser chamado amigo de Deus, irmãos. Imagina isso. Ei, olha para mim aqui, imagina você, minha irmã, você, meu irmão, ser chamado amigo de Deus. Mas vacilão desse jeito que eu sou, ser chamado de amigo, é fogo, irmãos, a todo instante, eu não vou conseguir. Amigo está ali, na hora difícil, na hora ele está ali, mas como tem sido o meu comportamento, como tem sido o seu comportamento, para que você entenda quais são as concessões que a gente tem dado para a nossa caminhada com Ele, que verdadeiramente tiram a direção para o alto, a direção para o céu, e me faz ser uma pessoa carnal, me faz ser uma pessoa murmuradora, me faz ser uma pessoa reclamona. Agora sei, Abraão, que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Eu convido você a se colocar de pé nessa manhã. Queria dizer para vocês que o texto que nós lemos, o Senhor revela os seus segredos para aqueles que os temem. Eu quero ser esse homem, irmão. Eu quero ser esse homem, minha irmã, que tem esse coração voltado para falar, meu Deus,
Deus está falando comigo algo profundo. E o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que substituiu ali para o sacrifício um animal no local do filho de Abraão, é o Deus que provê na minha vida e na sua vida. E eu quero dizer uma coisa, a partir daquele momento ali, Deus se revelou a Abraão de uma forma onde não tinha se revelado a ninguém. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a nós entendermos a necessidade. Eu quero ser esse tipo de pessoa, eu quero ser chamado de amigo de Deus. Você tem essa certeza que você é chamado? Eu preciso ter essa certeza na minha caminhada. Eu preciso ter essa certeza de que tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo, eu tenho verdadeiramente obedecido, porque eu creio e eu temo a Ele, Ele tem o melhor preparado para mim. Eu quero orar com você. A gente não pode ceder mais às circunstâncias, não, irmãos. Feche teus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade nessa manhã que o Senhor nos concede. Ó Pai, de ouvirmos a Tua voz, de sabermos que o Senhor revela os seus segredos àqueles que são íntimos seus, aos seus amigos. Ah, Pai, a forma como o Senhor tem alcançado o meu coração, Deus, para que eu venha olhar para dentro de mim mesmo, Senhor, e ver o quanto eu preciso de Ti, eu preciso me posicionar diante daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Que nessa manhã, ó Deus, esse desejo que invade o meu coração possa alcançar o coração da Tua igreja que aqui está, da família Redenção especificamente. Para você que está ouvindo essa mensagem hoje, que haja esse desejo, Senhor, de nos relacionarmos contigo como amigos, sem traição, sem duvidar. Senhor, quando eu caminho com um amigo, eu tenho a certeza que ele está do meu lado para tudo que deve. A orientação, a ajuda do meu amigo, ela tem o objetivo de me ver crescer, de me ver avançar, Senhor. E contigo não é diferente, Tu tem o melhor preparado para cada um de nós, para todos aqueles que entraram por essas portas nessa manhã. O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor ama a todos que estão aqui nessa manhã. Então, Pai, nos desperta, Senhor, a tirarmos os embaraços que nos impedem de avançar na Tua direção, para nos relacionarmos por completo contigo. Pai, nessa manhã nós não queremos apenas ficar contigo, não. Final de semana rola esse relacionamento de estar aqui na Tua casa, a gente louva, chora, mas durante a semana a gente se perde naquilo que não é do Teu agrado. Não damos valor a esse relacionamento que Tu quer ter conosco. Senhor, mas Tu não é alguém que é só por ficar. Tu é aquele que quer ter um relacionamento sério, de intimidade com cada um de nós, Pai. Então nos ensina a sermos fiéis a esse relacionamento. Ó Pai, essa fidelidade acontece a partir do momento que nós conhecemos a Tua palavra. O relacionamento vem pelo conhecimento da verdade, a verdade vai libertando, o conhecimento chega no meu coração, na minha mente. Ó Deus, e através do avançar nessa profundidade do conhecimento, eu entendo que a Tua palavra sinaliza para mim aquilo que é certo, o que não é certo, aquilo que é de acordo, o que não é de acordo com a Tua vontade, Pai. Então, mais uma vez, nessa manhã, nos ensina a sermos fiéis a Ti, Pai. Essa é a oração que eu te faço, Pai. Agradecido por esse momento certo da vitória, Pai. Para a Tua igreja, para cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito fale individualmente com cada um de nós. Oramos assim, Pai,
agradecidos em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Que bom. Eu quero perguntar, além do filho do nosso irmão Vanderlei aqui, acho que é Gabriel, né? Gabriel que nos visita hoje pela primeira vez. Tem mais alguém nos visitando? O Gabriel mora bem pertinho de nós, é Santa Catarina, né? Não? Oi? Curitiba. Mas está nos visitando hoje, viu? Depois, quando o Gabriel descer ali, você dá um abraço nele. E é desse jeito. Amém, família? E pode ter certeza, quando eu falei para a Bíblia, eu não estou olhando para você como sendo fofoqueiro, mentiroso. Muito menos que pede dinheiro emprestado não paga, porque na família tem gente assim, não tem? Mas é assim que acontece, irmãos, e a gente se ama. Amém, igreja? Você recebe essa palavra no teu coração. Na saída ele deu um abraço bem forte em 20 pessoas. Procura o Gabriel, fala: Gabriel, você está lá de Curitiba, mas a partir de hoje, é isso que a igreja precisa. A partir de hoje, você é motivo de oração para a minha vida, rapaz. Que Deus te fortaleça.